A gente tem um monte de curso de oratória. Você já viu algum curso de escutatória? A liderança não gosta porque é comando e controle, cara. E já tô antecipando a opinião que pode me cancelar. É meu rebanho, né? Tem que estar de olho, porque senão vai Tem que tá fugir. de olho. Mas isso é geracional? Então. Posso discordar concordando ou concordar discordando? Eu olho pro home office com alguma resistência quando a gente pensa em níveis de maturidade. Se eu trago esse momento da minha vida pra hoje, eu trabalhando de casa, eu ia perder um dos melhores momentos da minha carreira. Eu não concordo com esse negócio. Puta merda. Mas a gente consegue chegar no meio do caminho? Essa é a questão, né? Eu também não defendo 100% presencial. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Olá, sou Alex Fornazari, consultor e executivo. E eu sou o Júlio Gomes, consultor, treinador e facilitador. Essa aqui é a Firma, uma plataforma sobre gestão, comportamento, carreira e mundo do trabalho, onde a gente traz vivências, repertórios e coisas que a gente já viveu, vai viver ou que os nossos convidados e convidadas viveram nesse mundo do trabalho. E hoje vamos começar com uma pauta maravilhosa que é cultura organizacional, e modelos de trabalho. Para isso estamos aqui com a maravilhosa Alexandra Lassans, uma pessoa que trabalha com liderança seniors, equipes executivas em momentos de transição. Ela ajuda essas equipes e essas pessoas a estruturarem decisões importantes com clareza e coerência. Está à frente da H2 Lab e desenvolve processos voltados à construção do futuro de carreiras, narrativa profissional e escolhas sustentáveis ao longo dessas transições e dessas mudanças na carreira. Bem-vinda, muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada. Prazer receber você aqui. E para você que está aqui com a gente, não deixe de seguir a gente, deixar o seu like e comentar a respeito desse assunto para que a gente continue essa conversa além desse momento. Como sempre, a gente começa jogando a bola pegando fogo para os convidados. Alex, que adora uma discórdia. Chega de ser suave, vamos pra discórdia. Vamos lá. Começando por uma coisa que tem se falado muitíssimo, como modelo de trabalho remoto, híbrido e presencial. O que realmente funciona e o que isso revela sobre a cultura de uma empresa? O que realmente funciona vai depender muito de qual é a empresa e qual é a liderança. Primeira coisa, né? A cultura do home office, ela já por si só é uma cultura. E a liderança precisa estar preparada. Então, não tem como falar de home office como melhor ou pior modelo, mas sim como que a empresa está preparada para gerir a performance, né, e o trabalho. É que eu vejo muitos pré-julgamentos e muitas coisas sendo ditas. Fico meio perdida em saber se está funcionando, se não está funcionando, se realmente a gente tem culturas e líderes preparados para isso. Eu acho que a gente teve uma oportunidade histórica e que foi desperdiçada com a mesma força com a qual ela foi concebida. Por uma série de fatores que eu quero discutir aqui, mas eu ouço pontos de vistas totalmente distintos e alguns que são convergentes, mas na grande maioria a liderança não gosta e toda o resto ama. A liderança não gosta porque é comando e controle, cara. E já tô antecipando a opinião que pode me cancelar. Comando e controle, puta que pariu. É meu rebanho, né? Tem que estar de olho, porque senão vai Tem que tá fugir. de olho. Mas isso exato. é geracional? Então, vou voltar primeiro no comando e controle aqui, porque eu já vivenciei muito comando e controle no home office. Então, hoje a gente tem uma série de plataformas e modelos que medem produtividade, que medem clique, que medem a presença, ou seja... Mas é só instalar um software que o mouse mexe sozinho. Você tá usando o não é só notebook da sobre empresa, isso. o sistema já tá Alguém sendo já- medido. Tem plataformas como o Getter que você tem que estar lá, presente. Então, assim, o comando e controle, se é o home office ou não é o home office, acho que não é isso que É vai... uma questão de confiança. Que define, sim, totalmente. E cultura de confiança é outra história. E ela pode acontecer no home office ou no presencial ou no híbrido. Eu tenho dúvidas sobre melhor modelo. Quando eu penso em carreira, eu olho pro home office com alguma resistência quando a gente pensa em níveis de maturidade. Qual a resistência que você olha? Existem basicamente 3 níveis de maturidade, isso é estudo, né? Então você tem o nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, pensa um bebê, né? Um bebê você precisa cuidar, ele não tem autonomia. Educar. Ele vira uma criança. Quando ele vira uma criança, ele já começa a tomar algumas decisões e errar, e acertar e aprender. E tem o adulto,
que ele já tem autonomia e arca com os resultados das suas ações. Então, quando a gente pensa numa cultura de home office, acho que a gente tem que considerar o trabalho em níveis de maturidade do time, para que isso consiga evoluir e a gente consiga, de fato, ser produtivo. E produtividade não necessariamente é hora trabalhada e clique. A gente discute muito sobre isso, né? É produtividade, o conceito de produtividade. Já tem duas variáveis da equação, né? Confiança e produtividade. E autonomia. Por que autonomia? Autogestão. De você deixar a pessoa se autogerir. Você contrata ela também porque você acha que ela vai ser capaz de ter autogestão para poder entregar certas coisas. Acho que a autogestão é muito importante. E se ela for um analista no começo da carreira? Daí a gente entra no ponto que eu acho muito correto da nível Alexandre. 1, nível 2, né? Sim. Posso pôr uma pimenta aí nesse nível? Eu tô tentando cutucar essa pimenta. Vamos, tira logo. Não é nem a senioridade, o tempo de carreira. Quando uma pessoa entra numa organização, o primeiro contato dela com a empresa, por mais que tem que ter um processo de onboarding muito bem estruturado, tanto no presencial quanto no home office, porque a gente está formando e essa pessoa está entendendo o que é esperado, qual é o código, como é que as coisas funcionam. Então, não só para o júnior, que aí sim eu penso que ele deixa de aprender por osmose, que é uma coisa que acontecia na minha época, por exemplo. Quando eu era estagiária, eu olhava as pessoas trabalhando. Mas todos nós a gente passou por isso. Mimetizando. Exato, mimetizando, exatamente. Então, não só por isso, mas tem um nível de maturidade de entendimento do próprio negócio, do como é que a gente funciona aqui, o que a gente faz aqui. Eu queria pegar esse ponto rapidinho para complementar a nossa construção da equação, né? Linkando com a questão da osmose. Eu fui um executivo de vendas por muitos anos. O andar de vendas era um negócio vivo, cara. Era energia, era gritaria, era, poder e controle, era hierarquia. Mas era vivo, cara. Tipo, eu gostava de estar lá. O fato de estar lá permitia estar conectado com todo mundo, saber tudo o que estava acontecendo. Eu via todo mundo, conversava com todo mundo. Se eu trago esse momento da minha vida pra hoje, eu trabalhando de casa, eu ia perder um dos melhores momentos da minha carreira. Cara, que ótimo ponto, hein? Eu também tenho uma experiência bem parecida com essa, assim. Eu não tô dentro das empresas, no andar de vendas hoje em dia, mas várias vezes, como consultor e treinador, eu tô nesses momentos, mas eu não percebo uma conexão mais do que profissional ali, naquele momento que tá todo mundo falando. Então, um traz um exemplo que não é o mesmo do outro. E na minha época, todo mundo, o exemplo era conectado. Posso discordar concordando ou concordar discordando? Pelo menos pelo meu tipo de perfil. A minha maior riqueza é estar em muitos continentes, em muitos países e ter essa rede de contatos que eu tenho em todos os lugares. Não é possível fazer isso 100% presencial. Foi muito importante na minha vida para eu saber o que eu não queria e o que eu queria. Só que, nessa fase da minha carreira, quase 100% remoto é melhor, porque eu posso fazer mais coisas, encontrando cliente, poucas vezes por ano, mas ser muito eficiente, muito colaborativa. Mas olha o tanto que eu tive que trabalhar para chegar nisso, né? Mas a gente consegue chegar no meio do caminho? Essa questão, né? Eu também não defendo 100% presencial, mas eu fui moldado, forjado no mundo presencial, e isso me trouxe aprendizados que são únicos, assim, que foram muito importantes pra mim. Eu vejo a nova geração, às vezes, que tem alguma resistência com o presencial. Cara, essa vivência aqui, o não verbal, o não dito, o cafezinho, vai te ensinar muito mais. Então, o meu ponto é esse. O meio do caminho existe ou não? E será que aquele ponto, quem não é visto não é lembrado também? Só pra pôr uma cereja no topo aí? É que eu acho que isso aí é exagerado. Esse papo é quente e sim, ele é uma verdade. Se a gente não tem processos estabelecidos pra conseguir enxergar o que tá acontecendo. O que eu acredito, né? Não é o que eu sei também, porque acho que a gente tá num momento aí de inflexão de mundo e as coisas estão mudando muito rápido. O saber tá complexo hoje em dia, né? Quem sabe muito, acho que tá perdido, né? Mas quem sabe muito, não sabe nada. Mas o que eu acredito hoje, uma empresa 100% home office, ela tem que ser muito mais processual. Pra não se perder no meio do caminho. Pra não se perder no meio do caminho e ter clareza de como é que a gente vai avaliar e como é que a gente vai medir e integrar. Uma coisa que eu tenho vivido, assim, as empresas estão buscando por uma agenda de simplificação. E a simplificação, ela só vai se estabelecer através de processos. Só que o processo existe para ser seguido. E eu vejo uma dificuldade da liderança de exercer o papel de líder, liderando pessoas, e aderência a esses processos. Porque são processos que nós fomos expostos no passado e eles têm que ser concebidos hoje à luz do que vem daqui
para frente, né? Sim. Hoje, sério, muitas multinacionais estão tendo dificuldades em adaptar ou recriar os processos a essa nova realidade, porque ninguém sabe direito o que vem pela frente, mas a gente sabe os desafios que estão vindo. Um deles está sendo tratado aqui e agora. Como criamos um ambiente colaborativo, construtivo, estando presente ou omnipresente, ou ausente e tentando trazer para o presente. É muito complexo se você for pensar, né? A gente tem que motivar times. Como você motiva times híbridos? A gente tem que motivar times. De novo, né? Aí Vamos eu acho lá. que são as opiniões que podem me cancelar. Eu acho que sim, a gente tem que promover ambientes que gerem interesse, que sejam saudáveis para o desenvolvimento profissional, pessoal, das relações sociais. Né? Um dos assuntos do South by Southwest agora foi o quanto é importante a relação social que a gente perdeu também com essa história do home office, das empresas 100% home office. E a pessoa fica ali na casa dela e trabalhando. Então, assim, a gente tem que motivar, não. A gente tem que dar oportunidades para que as coisas aconteçam e que a gente se conecte, né? E o que motiva, né? O que te motiva? O que te motiva? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Com todas essas modalidades diferentes que a gente falou, eu me forjei no presencial, eu já tô mais pra lá do que pra cá. O que vocês acham? Qual é a grande dificuldade, a grande oportunidade de ter todas as gerações e todos esses modelos juntos? Como é que dá pra fazer isso? E é verdade, né? Eles estão meio que no ponto de inflexão, tá tudo combinando nesse momento. Gente, tá tão claro esse momento de nova história, desse novo capítulo, eu digo até desse novo livro, né, que está sendo escrito no mundo corporativo. O que vai ajudar isso a acontecer é, de verdade, o poder da tecnologia, o poder da humanização, a necessidade de se humanizar. Você está falando que no South by Southwest veio essa pauta, né, da socialização. A gente, nesse momento, tem que trazer essa pauta, mas ela é muito importante. E o terceiro ponto é a necessidade real de você trilhar o seu caminho de carreira à luz do que vai ser escrito. Então, hoje, não existe uma fórmula, não existe uma solução, mas vocês e a gente vamos escrever, né, esse novo capítulo. Cara, com relação à intergeracionalidade, né, eu vejo isso como um baita de um valor. Talvez pela minha formação, né, eu sou psicóloga, eu fiz formação em longevidade. Então, assim, fui uma estagiária em ambientes intergeracionais e promovo todas as posições que eu ocupei como diretora essa história. Né? Então, de ter Gen Z com o Baby Boomer ainda trabalhando. E funciona, e eu acho que tem uma polinização cruzada. Você tem a experiência e o frescor do contemporâneo, que é importante, e tanto o sênior e o júnior tem que se ouvir, né? Aí que tá a parte difícil. A questão, o ouvir, a gente perdeu essa habilidade, né? A gente tem um monte de curso de oratória. Você já viu algum curso de escutatória? Não. Entendeu? Mas como que isso converge na pauta da cultura, dessa história de home office, de híbrido? Cultura é religião, né? Não é sermão. A cultura, ela não é algo também que se implanta. Eu adoro quando alguém fala, vamos implantar a cultura organizacional. Gente, a cultura, a gente exercita ela em linha com o que a gente quer construir. Primeira coisa, a gente hackeia. Depois a gente vê o que a gente quer manter. E aí a gente começa a exercitar para que a gente chegue em algum lugar. Então, como manter isso num sistema onde as pessoas não estão juntas? A gente tem que ter os processos, os rituais. Ritual é uma coisa que eu acredito muito também. Eu acredito muito também. Isso é um artefato da cultura. Eu converso com muitas pessoas que mesmo as soluções quase 100% remotas, existem 3 períodos ou 4 períodos do ano em que os times se encontram para ter esses momentos rituais, por mais que o resto do ano esteja todo mundo em lugares diferentes do mundo, e me dizem que funciona muito bem. Minhas experiências com isso foram muito ricas também, desses rituais de quarter review e tudo mais, isso é bem legal. Eu tenho uma opinião que diverge um pouco. Olha que interessante a minha situação hoje, né? Eu sou sócio de uma empresa de consultoria americana, trabalho com a cultura americana, com sócios brasileiros, e tem ainda a mentalidade CLT, mesmo sendo, porque agora eu sou sócio, mas eu sou parte da TPG, eles têm que fazer isso, eles, e eu tenho que lembrá-los toda hora, não, você é parte do deles, porque tu é sócio. Esses rituais são estabelecidos, normalmente business review, porque tá todo mundo, cada um num continente, ele se tornou meio burocrático, sabe? É uma maneira do controle, não é uma reunião que te discute quais são as oportunidades, como eu posso te ajudar, cara, e aí, como é que estão as vendas? Qual que é o desafio? Que momento que você está nesse projeto? É mais de reportar do que não de é um construir, team building, co-criar ou identificar oportunidades. Se encontrar para passar, porque né? meu sócio tudo tem
60, 65, 50 anos. Ó, o etarismo de novo. Não, mas é por conta de não ter a cultura de conseguir ter conversas mais abertas como se eu tô presencial. E quando eles estão aqui, a história é outra. Aí o ritual é bacana. Por isso que pra mim, eu ainda sou um cara que eu navego bem nesse mundo, esse mundo omnicanal, mas eu valorizo muito mais o presencial, Olho no pessoal. olho, né? Muito mais. O que é ritual e o que é checkpoint? O meu era checkpoint, né, ritual. Bom Então, ponto, bom reunião ponto. de OKR é uma coisa. Reunião pra juntar o time, né? O off-site. Fazer Que retrospectiva. isso sempre existiu. Dos anos Sempre, 90 a gente novo. fazia eu já fiz off-site. muito off-site. Abraçava a árvore, Abraçava. Então, A gente não abraçava, a gente plantava Levei, a árvore, cara. Plantei muita queimava. árvore. eu construí carreira no Banco Santander, então, e depois veio a fusão com o Banco Real. Então tinha essa história, abraçar a árvore come criancinha. E tipo, tem um negócio assim. Então, os rituais. E Só como falar é que. com o advogado, será que pode? Não pode, né? Eu tenho grandes amigos hoje, tanto oriundos do Banco Real como do Santander, e eu cresci no Santander. Então eram culturas muito diferentes. Na época presencial, né, a gente não tinha essa história, e o Santander até hoje não segue essa história de home office, mas era um banco global, não tá todo mundo junto. Tem 54 mil pessoas trabalhando no Brasil, não tá todo mundo junto. Então assim, você tem que ter alguns rituais que acontecem ao longo do ano, que embarca todo mundo numa mesma visão. Diferente da reunião do reporte ali. Da consultoria. E aí você faz no old school. one-on-one, entendeu? O que você faz com a sua equipe quando você faz um one-on-one? O que você tá fazendo? Como é que eu posso te ajudar? Só que se você não tem um papel de liderança, a coisa ela desanda, né? E a gente vive situações, Muito viveu uma facilmente. recente semana passada, que chega até pôr em certo risco algumas coisas do negócio. Eu acho que a flexibilização que também ter esses modelos, quantas pessoas se beneficiaram disso também, né? Vamos olhar Porque, para de esse novo, lado, né? recortes sociais que a gente sempre fala. Também tem uma parte muito boa dessa flexibilização. Não é só para quem não tá afim de ficar só dando clique lá. Tem muita gente que se beneficia porque não precisa viajar até o trabalho todos os dias, ou filho doente, ou pais que estão mais velhos, ou qualquer situação mesmo, né? Botar uma pimentinha na discussão aqui também, pegar um gancho do que a Alexandra trouxe, do ritual do one-on-one, que é um ritual importante no contexto de liderança e no contexto de cultura também, né? É quando você tá ali com a tua equipe, cobrando, entendendo, e tem algumas linhas, aí eu queria ouvir um pouco você de, será que o one-on-one é uma reunião mesmo de o que você fez, o que eu posso te ajudar? Ou às vezes você pode ir por uma abordagem um pouco mais do feedback, da coisa um pouco mais subjetiva. Como é que você vê essa abordagem do one-on-one ainda nesse contexto da cultura presencial, remota? Porque fazer um one-on-one remotamente é difícil, né? Ou eu tô falando bobagem aqui? O one-on-one é no olho ou olho na tela, né? Que não deixa de ser. Mas você não pega o não verbal, né? Quando tá Você falando não na tela. mais ou menos, né? Eu acho que você tem expressões. A gente vem sendo treinado, eu acho que para fazer esse trabalho. Hoje eu atendo muita gente online. Existe, inclusive, inteligências artificiais que pegam tom de voz e que você consegue mapear. Tem uma ferramenta que eu tô apaixonada que você consegue mapear competências, né? De uma reunião, como que cada um se posicionou, ou seja, 8 competências, 60 atributos, enfim. Nossa, que legal. É demais, depois Uau, eu mostro pra quero vocês. ver. Mas eu acho que o one-on-one, ele é essencial. Presencial e mais ainda quando a gente está trabalhando à distância. Não existe desculpa para não fazer. Sim, ele pode estar num contexto de checkpoints e pode estar no contexto de ouvir mais do que fazer perguntas. Fazer a né? escutativa. E aí são momentos. Qual é a frequência desse one-on-one? Tem uma frequência ideal? Poxa, eu acredito que sim. Qual é a frequência ideal? Eu acho a frequência mínima. Primeiro, tem que ter o spam, né? É a quantidade de pessoas que reportam diretamente para um indivíduo. Então existe um spam ideal que é máximo 7. Então você tem mais de 7 pessoas, fica Vira difícil caos. você fazer o one-on-one semanal. Então Porque pelo é um menos por dia da semana. E acontece, tá? É um por hora. Muito. Eu sei que acontece. muito. Eu sei que acontece. raro, mas acontece É raro, mas muito. acontece muito. E tem, obviamente, níveis de senioridade. Então, assim, você pode ter 10 pessoas muito sêniores no seu time, tá tudo bem. Mas eu acho que pelo menos uma vez por mês, saber como é que a coisa tá funcionando para o indivíduo, não só para a empresa. Mas olha coisas que a gente tem que começar a pensar sobre uma perspectiva de um novo modelo, né? O jovem entrando no one-on-one, no onboarding. A maior parte das pessoas trabalhando remoto porque te acredita que é um modelo bacana. Tem vários processos do passado que a gente está adaptando para essa nova realidade, mas tem coisas que têm que ser criadas. Por exemplo, o Alex
trouxe um ponto que eu concordo com ele também. Eu também tava 90, quase um pouco 90 plus, assim, no meu tempo trabalhando de casa. Reunião, entrega. E um dos meus sócios falou, cara, vamos nesse cliente? Eu, vou pegar um baita trânsito, vai demorar uma hora. Né? Falei, cara... Vamos, eu joguei contra eu mesmo, né? Tava me sabotando de querer ficar no conforto de casa. E esse é o ponto que eu critico no trabalho remoto, porque é conforto, cara. A reunião presencial pro consultor que tá vendendo um projeto, ela é 300% mais produtiva no olho no olho. Esse é o ponto. Eu acho que a gente perdeu muitas oportunidades por não estar presencial. Essa foi uma reunião que o diretor tinha 40 minutos no olho dele sentir a empolgação, nossa energia, que era vendendo uma academia de vendas. O cara cancelou, ele postergou uma reunião, falou, fala pro candidato esperar 15 minutos. Júlio, me fala mais. Cara, a dinâmica toda mostrou pros caras, esses caras são muito bons, a ponto deles falarem, cara, quem são os seus treinadores? A gente. Vocês? Quase assinou na hora. A gente se posicionou de uma maneira tão forte na visão dele que ele achou que era o presidente, o vice-presidente. E não, nós somos quem que vai carregar o piano e vai entregar. Presencial. E ainda ganhei um iogurte, só pra dar um spoiler de que... Pra fechar negócio, eu também acho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A relação humana, ela vai sempre se sobrepor, né? E a gente tem muito mais... estar aqui hoje é diferente da reunião que a gente fez pela tela, né? Claro. Completamente diferente da que eu gerei no primeiro contato. A empresa precisa estar preparada, né? A gente tem empresas que funcionam super bem. E CEOs que acreditam super. Teve até um áudio que vazou de um CEO que falou, agora, né, com um comentário um pouco cartesiano sobre o home office, que vai botar todo mundo de volta no trabalho presencial. Tem CEOs e CEOs, né? E tem dois que falam muito sobre isso, né? Dois caras de super sucesso. Um que é pró presencial 100% para 100% da organização. E o outro que fala... me bate na tecla, até hoje ninguém me provou que o presencial dá mais resultado. Eu acho que é muito importante a gente saber qual é o momento, como tudo na vida, né, gente? A gente saber o que precisa naquele momento, quais são as necessidades do teu time, do cliente, ou tudo isso. Isso é enxergar também o ambiente que a gente tá vivendo e saber ler o ambiente, né? É o zeitgeist, né? O espírito do tempo. Não tem Mas aí pegando que eu lembrei de uma coisa, o Zoom na plataforma virtual de reunião, voltando tudo pro presencial, quer dizer, não faz sentido, né? Uma proposta de valor que é o virtual e a empresa voltando tudo pro presencial. Lá vai. Deixa eu contar um case. É isso que a gente quer. Socorro! Recentemente já atendi um cliente e todo mundo presencial fazendo reunião pelo Teams. Pelo Teams. E enlouquecedor, porque tinha todo mundo com fone. O cara... Eu tô vendo isso direto. Cara, é bizarro isso. Na mesma reunião? Não, assim, na na mesma reunião, na mesma bancada. E aqui, ó. Um no nós andar de quatro no cima, meu outro no computador. andar de baixo. Não, a internet não tá boa. Eu falei, Jesus amado. E isso aconteceu, eu vi. Eu vi também, eu vivi isso. Você viveu? É bizarro. Não, gente, é bizarro. não dá, né? Assim, É bizarro. veja bem. Aí Veja esse cidadão pegou 2 horas de trânsito, vai pegar mais 2 horas de trânsito Pra pra fazer reunião voltar. do Teams no escritório, óbvio. Tem um investimento Por que não? aí em impacto profissional, que você precisa gerar um bom impacto. Essa aqui é a questão, mas, gente, pra mim, tem uma grande ineficiência no presencial. Uma ineficiência que eu vejo no presencial é o respeito ao horário. O presencial é pior, as pessoas não respeitam o horário. Não. No online, todo mundo... quer dizer, respeito à maioria agenda, a aderência é respeita a maior, agenda. concordo. Essa é Eu outra tive, vantagem. não sei se vocês têm essa percepção. Eu tenho essa também. percepção também. Super. Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui. Qual o nível de maturidade das organizações hoje pra realmente viabilizar o trabalho híbrido, né? Então, a gente testou, deu certo, deu errado, tem várias situações. Mas será que a gente alcançou um nível de maturidade pra viabilizar isso de uma forma estruturada ou a gente ainda está aprendendo? Nossa. Cruel, né? Cruel, Porque eu hein? fico pensando nisso, cara. Estamos falando aqui todos os problemas, né? Mas... Depende, eu acho. Pra mim, eu acho que eu diria depende, depende. Eu acho que no Brasil a gente tá engateando um pouco. Né? E eu a gente tendo a ainda tá concordar. aprendendo, mas eu acho que a gente ainda não tá nem no estágio. Eu fiz essa pergunta, gente, porque na maioria das grandes multinacionais de bens de consumo, o trabalho praticamente é 100%. Praticamente, o que eu digo, é presencial. Eles deixaram... Sabe qual que foi a nota de consolação? Sexta-feira voltou a ser aquele Happy Friday, cada empresa... Summer que isso é Summer Friday. Friday? É da minha época, Farma pô. Não tem tem nada muito, novo. Então, né, Summer Friday. a maioria. Antes da pandemia, eu trabalhei em telecomunicações
operações, a gente já tinha 2 dias de trabalho remoto por semana. Podia juntar quinta e sexta, legal, hein? segunda e terça. Já estava muito à vanguarda nisso. A outra foi se aprender diretamente com crise de Covid na Itália, então, que bombou lá Foi primeiro. o centro nervoso Eu lembro lá, né? da minha ex-chefe a gente fazendo viagem pra Verona na época com máscara, ela fazendo comitê de crise de Covid, porque não podia parar na fábrica, como é que ia fazer os turnos das pessoas. E foi todo mundo aprendendo, mas CEO e CHRO 100% que defendem presencial. Mas nunca fizeram batalhas pra todo mundo tornar 100% presencial, quando as coisas voltaram. Entenderam que era um mix de coisas. Isso é que é a coisa inteligente, quando você entende que mesmo você gostando de uma coisa, não necessariamente é o que funciona pra toda a tua equipe, né? Cultura já é uma pauta quente. Ela sempre foi uma pauta difícil. Pra muitos, uma coisa que ninguém não pega, né? Mas dá pra pegar. Dá pra pegar. Dá pra pegar. E aí é muito mais fácil no presencial. A gente sabe melhor como fazer isso. Agora, existem empresas que estão super preparadas. Empresas fortíssimas, nacionais, inclusive, que estão e funcionam super bem, obrigada. E tem um outro ponto que é trabalhos intelectuais versus trabalhos de execução. E também a coisa da cultura organizacional dentro das fábricas, que é uma coisa super importante. E Comunicação interna. co-construção, você Exato. precisa, né? Ficar na tela o tempo inteiro ali, por mais que tenha Miro, ferramentas digitais que a gente consegue construir coisas, nada substitui a troca do ser humano. Mas eu acho que alguns trabalhos intelectuais é melhor fazer de casa, quietinho, no seu escritório, focado, do que no... Você tem um minuto? Agora, mas pegando esse ponto é legal, né? Porque em termos de produtividade, nossa senhora, a minha produtividade dobrou, às vezes até triplica. Eu estar no silêncio da minha casa, focado, melhorou meu foco, melhorou minha produção, melhorou a qualidade do que eu faço. Perco um pouco de não ter mais pessoas para questionar, então eu poderia estar do lado e perguntar aqui, o que você acha disso? Mas em algum momento isso chega no e-mail dela ou na reunião, as pessoas criticam, então esse é um lado, eu particularmente, pro meu trabalho hoje, agrega muito. Trabalhar de casa. Mas tem um outro lado também, né? Eu não sei, eu vivi isso um pouco numa empresa que eu trabalhei. Os dias de home office oficiais da companhia, e tudo bem, é uma questão de cultura também. Eram dias que gosto desse negócio de oficial, gente. o meu feed de agenda de uma reunião em cima da outra. Então, o que adianta eu estar em casa, trabalhando? Você se identificou aí? Deve ter se identificado. E o Teams bombando também, né? E dia oficial, ou é remoto sério, que você vê o dia, ou por que todo mundo tem que ser o mesmo dia, o dia oficial? Eu não concordo com esse negócio. Ou é remoto ou não é remoto. Você não vai escolher o dia que eu vou fazer remoto. Eu não acho que funcione. Isso entra um pouco no comando e controle. Porque eu vou saber o dia que o fulano não vai estar na empresa. E eu já fiz trabalhos com CEOs de falar assim, cara, vamos liberar, porque senão a gente não vai conseguir contratar, a gente vai perder gente, porque acontece, né? Agora vou mudar de empresa, vou ganhar a mesma coisa e ainda tem home office. Mas acho que Já essa questão, no meu ponto de vista, volta para aquela importância de se ter um processo, porque se eu sou um líder e eu preciso tomar uma decisão, falar com a equipe, se eu tenho todo mundo em algum momento dentro do processo reunido para alguma decisão mais crítica, que é importante estar presencial, aí beleza, mas se cada dia tá cada um em algum lugar, eu não sei se amanhã você vai estar no escritório ou não, isso aí gera insegurança, e aí... Isso sim, eu tinha pessoas em países diferentes. E quando tinham momentos, tinha uma vez por mês, ou alguns momentos que eu falava, aí tem um gente, processo. Legal. Bora, todo mundo vem pra cá. Por isso, eu também acredito que processos funcionem. Mas não vem com esse mimimi que todo mundo... Você vai acabar deixando gente mais infeliz. Se é pra fazer, vamos fazer direito, né? O teu ponto é não engessar, tipo, deixa aberto. Ai, não, vamos liberar. Mas não vamos liberar muito. Acaba engessando. Mas acho que depende muito do time, né? Eu, por exemplo, numa configuração, eu liderava um time de vendas. E assim, eu tô agora aqui olhando se era comando e controle. Acho que não, tá? Tá se autoanalisando. Não era comando e controle. Não, e tá tudo bem, a gente evolui. Mas era os rituais, tinha os rituais de escritório, que o vendedor tá na rua. No produto que eu vendia, ele tinha que estar na rua, visitando o cliente e tudo mais. Mas tinha o dia do escritório que todo mundo se encontrava e era muito rico. Então, no meu cenário, Sim. funcionava o dia fixo. E respeito, entendo, mas não concordo. Não iria funcionar pro meu time, por exemplo. Entendi, tá bom. Sabe o que me veio aqui na sua exposição agora? É óbvio, se a gente pudesse escolher as pessoas hoje, se eu fosse, sei lá, recrutar um time, eu ia tentar analisar essa proficiência do trabalho remoto, assim, sabe? É um cara que eu vou confiar, é um cara que vai produzir, só que é impossível capturar isso. Mas no mundo ideal, isso seria... perfeito, porque daí eu ia montar uma equipe que não ia me dar dor de cabeça e eu ia poder estar
fazendo podcast e a turma Isso não produzindo. Só que é isso não controle existe. total. Não existe. Agora chegamos no ápice. Agora chegamos no ápice. A Biribim estourou. Ilusão Lógico, total, né? Na lógico, vida. Acho que lógico. nem amizade existe um negócio então. desse. Ai, não preciso fazer nada, a amizade tá lá fluindo, linda, maravilhosa. Mas por isso Não que existe. acreditar, libera a galera pro trabalho remoto, vai dar tudo certo. Não engessa porque não vai dar certo. Pra Mas mim mandar é utópico todo também. mundo pro presencial também não vai adiantar. Não, mas trouxe a gente até aqui hoje, 2026, as empresas continuam Com tropeços. 100% presencial. Com muitos burnouts na daí a gente muito pode mais. abrir muitos capítulos por aí. tem Aí, mil coisas, Senta que lá né? vem história. Eu acho que a gente tá num momento tenso de mundo, então as pessoas estão tendo burnout. Sim, Por acho que vários as motivos, não é um trabalho organizações só. são sim. responsáveis, tem NR01 aí chegando, tá tudo certo. Acho que as organizações têm que se responsabilizar, mas as pessoas também têm que se responsabilizar Os pela dois saúde lados. mental. É um papo meio controverso aqui de RH, mas o RH ele é sim responsável por cuidar da organização, de dar condições para a organização e educar também, porque o mercado também educa as pessoas para que elas tenham a habilidade. Mas pensando em cultura, que é o que a gente tá, né, que é a pauta aqui, a cultura e o home office, eles não são excludentes. A gente escolhe, né, o que a gente quer construir, porque valor, missão, blá, isso é intenção, isso não é Exato. cultura. Cultura é o que a gente vive, é o que a gente enxerga, É o que a gente walk sente. the talk ali, né? Assim, não adianta eu falar que eu sou uma cultura super. A gente aqui trabalha na base da confiança e tem e o achar que negocinho isso ali vai acontecer. contando os cliques. Porque tem um conceito que a gente olhou aqui também, que eu tava ali nessa semana, do Brain Capital. O assunto do momento, com AI e tudo mais, a parte do Brain Health e do Brain Skill. Então, quanto você está cuidando da saúde mental do seu cérebro e o quanto você está desenvolvendo o seu cérebro também. Então, eu trouxe uma pauta nova, que é o que você colocou. A sociedade está passando por uma crise de problemas mentais, mas o que você está fazendo e assumindo o protagonismo disso para evitar que você caia lá? E por outro lado, o que você está fazendo para não cair, né, no ostracismo da AI e virar dependente desse cara? Então, é legal que essas pautas voltem, porque não é uma responsabilidade do RH ou da empresa apenas. É o movimento da sociedade como um todo para a gente buscar soluções, porque a tecnologia veio para libertar, mas está aprisionando a turma, né? Por isso que é importante a gente ter esse tipo de discussão, né? Exato. É uma coisa é muito maior do que só o ambiente corporativo. E o com trabalho certeza. remoto pode ajudar nisso. Pode ajudar, pode atrapalhar, tudo depende de Mas como pra vem conectar com a pauta, é acompanhado, isso, feito, né? Como é que tua vida tá composta, né? Eu já ouvi não consigo trabalhar da minha casa. Pra mim é inviável. Você já ouviu muito isso? Já ouvi muito isso. Aí eu vejo não dá. muito com meus sócios, Não cara, dá. com criança, cachorro, Com criança. papagaio. Sai de casa, vai embaixo lá no escritório, tem uns prédios com escritório, vai no café, porque não consegue trabalhar Não de consegue casa. se concentrar. Agora eu vou para aquele famoso quadro Opiniões que podem me cancelar. Já? Mas a gente tá falando várias opiniões. Pode, Já, vai, vamos lá, cancelando. vai. Já vai. Tô até arregaça. com Pode medo. sempre piorar. Pode sempre piorar, eu também acho. Eu posso começar? Vai. Puta merda. O trabalho remoto ainda não deu certo por conta de nós, seres humanos. Sério, cara, pisamos na bola. Tivemos a chance da vida pra arrumar um monte de problema, mas nós cagamos, erramos, fomos pra praia, acordamos tarde, buscamos um monte de alternativa. Se você tem uma placa de vídeo um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais poder de processamento, você pode fechar o olho e olhar pra outra tela e você fica sorrindo e piscando. Você tá falando do AI que ajuda a ver um monte de competência, e é coisa simples, tá? Vocês podem instalar hoje. Você pode estar olhando no celular aqui e vai aparecer você lá. Eu piscando no celular, ele vai piscar. Olhando pra tela. Então, a gente é muito criativo também pra achar soluções pra jogar contra o sistema. Treinamento, abram as câmeras. Pô, cara, 80% fechado. Você fica, abre a câmera, aí não abre. E depois, quando termina o treinamento, Todo mundo abre. Não, ficam 10 telas sem sair do Teams, porque é os caras que ligaram e estão pescando. Estão andando de skate, tô zoando, agora que eu tô aloprado, né? Que é o momento de ser cancelado. Mas não deu certo. E os responsáveis? Somos nós. Somos nós. As árvores somos As nós. Pronto. Essa foi a melhor que eu joguei. Nossa, Não me essa cancelem. foi... Tava Fale nos comigo a comportamento, respeito. né? Na verdade, discutam com ele, não cancelem ele. É A isso. gente deu uma chamada no off-record dele e ele se superou agora. Arrasou. Vai. Não, agora com a convidada. Eu tô pensando aqui. Opiniões né? que podem me cancelar. Tô Poxa, eu tenho pensando. tantas que podem me cancelar, mas eu vou optar aqui por uma que talvez a Gen Z me cancele. Sua carreira vai estagnar se você continuar 100%
no home office. Nível de maturidade, postura profissional, aprender com o ambiente, porque o ambiente ensina. Então, sinto muito para quem tá começando a carreira, se prepara para pegar o busão, ir até o trabalho, fazer reunião, ficar desconfortável. Sorrir, chorar no banheiro. Chorar no banheiro. Chorar no banheiro. Não, mas assim, quem nunca, né? Não, brilhante. Mas eu acho que pode me cancelar e eu falo muito isso com a Gen Z, falo mesmo. Maravilhoso. Desculpa. A convidada roubou uma parte da minha pauta, porque eu ia falar, o Gen Z 100% remoto é mimimi e o Boomer X Millennial 100% presencial também é mimimi. É o meio termo, cara. Então, não é mimimi, é mememe. Mimimi, é. Não, eu gostei muito do Baby Boomer no 100% presencial. É um chatão. Chato. Por que não bateu o cartão? Porque não bateu o 8 cartão. horas? Qual o controle voltando? Marcela quer fugir agora, mas Eu não já vai fugi fugir. faz tempo. Não, eu já fugi pode faz tempo. falar. Mas eu já falei pra vocês qual que é a minha opinião que pode me cancelar. Nem todo mundo trabalha melhor do presencial ou do escritório. Tem gente que não dá o melhor de si e a gente tem que respeitar isso. Então, eu também acho que o meio do caminho é a melhor coisa. Tá bom. Eu acho legal, eu queria deixar uma dica pra todo mundo que tá nos assistindo, nos escutando. Peguem essas opiniões que podem cancelar e invertam elas em ação, porque ainda existe chance de a gente recuperar essa oportunidade e construir uma cultura organizacional produtiva no meio do caminho. No tá? Meio, virou uma E tem cara. outra coisa, se responsabilizar, porque aquilo que ele falou mesmo de deixar aberto e pescar, se você for pra praia mais trabalhar, tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Mas a questão é que a gente... Entrega, né? Mas não abre a mas câmera, entrega. né, porra? Só que você tem que, de novo, ler o ambiente, Gente, você não né, abre a gente? câmera, não tá presente, porra. Você tá lá só um login, mas... Paralelismo de... Entro em reunião, computador aberto, eu não começo a reunião até fecharem todos os computadores. Presencial, isso. Isso é legal não também, hein? dá. Eu fiquei, eu acho que uns 15 minutos uma vez, assim. Eu falei, nossa, não vai Ah, começar. tá, Eu falei, computador. eu não começo. Porque se você tá com o computador aberto, você tem coisas muito mais importantes pra fazer, então sai. Porque a reunião. É raro, mas aí, acontece muito isso Nossa, aí gente, também. sai. hein? Mas aí voltamos à liderança, ó. estaca da reunião improdutiva. Quantas reuniões você já foi convocada que, putz, ainda bem que eu tô entra com na meu pauta computador. entra na pauta do segunda temporada, a primeira vai ser reuniões. Exato. É. Mas me fala, Marcela, não posso estar presente, porque isso é muito importante. Eu nunca vou falar, não, você tem que estar presente. Você aceitou porque só botou o aceita. Reunião executiva. Semanal. Kickoff da semana. Kickoff da semana, é. Reunião matinal, Ou então manda segunda, uma 7 da manhã. ata, né? Bom, vocês já viram que aqui vai dar... Aqui pode me cancelar também. E mas pode cancelar todos nós, mas vai dar muito mais pano pra manga ainda pro futuro. Mas chegando ao final, né, audiência querida, a querida convidada Obrigada. e companheiros de mesa, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês, adorei a Muito conversa. maravilhoso. A gente vai deixar todos os contatos da Alexandra também aqui nos comentários. Procurem ela, vamos se conectar. E chegamos mais a um final da firma. Eu queria agradecer a todos que estiveram até o final aqui com a gente. Coloquem o dedinho, sigam a gente, mandem pros amigos, pras amigas, colegas, pra gente continuar sempre tendo boas discussões por aqui. É importante afirmar, não deixe de nos seguir, de comentar, mas principalmente de interagir aí nos comentários com pautas e outros pontos que foram discutidos aqui, o que vocês gostariam de discutir a mais, pra gente enriquecer e trazer para as próximas temporadas. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338. A direção geral é do Maurício de Paula e os trabalhos técnicos são do Diego Notanicola. Um abraço e até a A próxima gente semana. se vê na próxima. A gente se vê Tchau, no tchau. próximo Tchau, episódio. tchau.